Fala pré-históricos, tudo beleza com vocês? Então, galera, hoje vamos para mais um episódio da série Design de Criaturas. E a criatura de hoje é o Pterodon. Para fazer o Pterodon, eu peguei um desenho qualquer que tinha aqui num caderno meu de desenho. E para algumas formas do corpo dele, eu me inspirei em wyverns e na Kelenke. Para você que não sabe o que é Kelenke, Kelenke foi uma espécie de pássaro do terror que viveu há alguns milhares de anos. Ela foi extinta bem recentemente e os únicos representantes da família, os parentes mais próximos vivos hoje, são as siriemas, que inclusive vivem no Brasil, aqui no Nordeste, e em outros lugares também. E também nos casuares, que vivem lá na Austrália. Os Pterodon, eles são criaturas agressivas e onívoras, ou seja, comem tudo que verem pela frente, seja carne, seja peixe, seja planta. Eles normalmente são vistos mergulhando em rios e pescando e comendo algumas algas. Eles têm uma habilidade muito interessante, que é que eles conseguem expelir uma espécie de ácido pela sua garganta. E, bem, não é mesmo um ácido, mas é um líquido que vem lá do intestino. Ele expele esse líquido nos olhos da presa ou do adversário e o deixa cego, seja momentaneamente ou permanentemente. Depende de como acertar, né? Se acertar em um dos olhos apenas, vai ser assim, não vai ser por tanto tempo, mas se for nos dois olhos, aí complica, fica permanente. Eles também são usados como montaria por alguns povos. Eles vivem em pântanos, desertos, mesas e florestas, praticamente em todo lugar. Eles têm algumas abas de asa, tem algumas barbatanas nos braços que são usadas, assim como o tamanho dos chifres e as colorações mais coloridas na região do pescoço e da cauda. Eles são usados como um display sexual. O que é display sexual? É alguma coisa no corpo do animal que é usado para atrair fêmeas, ou fêmeas atrair machos, né? Depende. Os machos abrem essas abas de pele, quase asas, que eles têm nos braços. Eles inflam o pescoço, o papo, e erguem a cauda. Eles eles não precisam abaixar a cabeça para mostrar os chifres, já que os chifres eles crescem, estão sempre crescendo, então de alguma forma a fêmea pode
pegar os chifres do outro lado da cabeça. Aqui. Tem um dimorfismo sexual neles. Ou seja, os machos têm esse chifre aqui, ó, o chifre maior do que as fêmeas. E as fêmeas só têm um cotoquinho de chifre. Eles são monogâmicos, o que significa que formam um par para a vida toda. Quer dizer, a menos que a fêmea ou o macho morra. Aí sim. Os machos dessa espécie são os machos que criam os filhotes. E as fêmeas são responsáveis por trazer comida para as crias. E às vezes eles revezam, mas na maioria do tempo é o macho que cuida dos filhotes. Eles têm cerca de 5 metros de comprimento e 2 metros de altura. Tem pernas bem longas e musculosas, o que permitem ele correr numa velocidade razoável aí de 58 quilômetros por hora. É uma velocidade razoável, mas ainda assim mais rápido que um ser humano. Eles têm a pele deles, as escamas são muito grossas, o que permitem ele de resistir a tiros e ao fogo, porque eu não mencionei ainda, mas esse líquido que ele solta aqui, que é tipo um veneno ou um ácido, que é inflamável. Então ele consegue liberar muito desse líquido. Então, como sua cauda é dura e muito espessa, eles conseguem raspar a cauda rapidamente em alguma rocha e gerar uma faísca, acendendo assim o fogo. O pico deles é muito afiado, o que os permite de caçar grandes animais e também pescar grandes peixes. Eles são bem territoriais. Porém, eles permitem certos animais em seu território. Eles permitem sagos, goralitrax, canchips, que logicamente vão servir de alimento mais tarde, e é claro, humanos, porque esses animais têm uma boa relação com humanos. Eles podem ser territoriais ou até muito agressivos com outras criaturas, mas os seres humanos eles costumam ser muito amigáveis e até mesmo leais. Então foi isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou um pouco mais longo do que o comum. Eu espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou e fui!